Então, iniciaremos. Peraí, gente, que então. Boa noite, então, irmãos. Vamos estar iniciando a nossa aula, nossa sétima aula. Vou fazer uma oração aqui para a gente estar iniciando. Pai querido, muito obrigado, Pai, por nos dar, Senhor, essa oportunidade de estarmos aprendendo mais de Ti, Senhor, aprendendo a Tua palavra, da Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Te peço que abençoe, Senhor, cada um que está aqui conosco, Pai, aprender mais, Senhor, ter mais conhecimento da Tua palavra. Abençoe aqueles que hoje também não vão poder participar, Senhor, esteja também com eles, onde quer que eles estejam, Pai, que eles possam assistir a aula também gravada, assim. Pai querido, nos abençoe nessa noite, tanto a minha aula quanto a da Sônia, Pai, e possamos, Senhor, estar juntos aqui, Senhor, unidos, Senhor, para te honrar, para te glorificar, para te adorar, Senhor. É que eu te peço, eu te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula do panorama bíblico, né? Lembrando que a gente está vendo um panorama, né, da Bíblia, uma visão geral da Bíblia. A gente não tem entrado bem em cada parte, né? Assim, estudado cada história diretamente, né? Mas sim a gente está conhecendo a Bíblia, conhecendo os eventos, o que, que aconteceu, né? Em cada momento da Bíblia. A gente está estudando o Velho Testamento, né? Já vamos entrar no Novo também, tá? Então a gente está pegando uma visão geral da Bíblia. Então sempre vou estar lembrando vocês dos nossos eventos. Eu fiz um desafio pessoal presencial, né? De quem conseguir decorar esses eventos que a gente está vendo, né? Primeiro o nome de cada um, né? Eu vou dar um prêmio para eles. E quem decorar a Bíblia, né? Os livros da Bíblia, da forma literária, né? Do jeito que a gente estava vendo, separadinho, por partes, né? Também vou dar um prêmio. E para vocês também, eu estou fazendo esse mesmo desafio, né? Da Bíblia e dos eventos também. Não sei como vai chegar esse prêmio para você, mas vai chegar, tá? Orem para que dê tudo certo para chegar esses prêmios aí para vocês, né? Mas vai chegar sim. Então, gente, ó, estamos vendo alguns principais eventos da Bíblia, né? A gente começou lá na criação, aí vimos a queda, vimos o dilúvio. Sempre vou estar mostrando retratos, né, da vinda do Redentor, né, do nosso Salvador Jesus, né, dentro dessas histórias, dentro desses eventos. Vimos a Torre de Babel, vimos a aliança que Deus fez com Abrão, né? Vimos as 12 tribos, né, que são os 12 filhos de Jacó. Deles saíram as 12 tribos, tá? Do Egito, entramos na história do Egito, né, falando sobre José, depois entramos falando sobre Moisés. Na época de Moisés, o povo de Israel tinha já crescido muito, né? Estavam mais de 2 milhões ali dentro do Egito e estavam sendo escravizados pelos egípcios, né? Por isso que Deus enviou Moisés e Arão para tirar aquele povo do Egito e levar para a Terra Prometida. Aí entramos no Êxodo, né? Que é a saída do povo do Egito, né? Depois a peregrinação, né? Que entramos também, onde eles ficaram 40 anos, né? Andando ali naquele deserto, né? Até chegar à Terra Prometida novamente. Terra Prometida, quando a gente chega, né? E eles começam a conquistar aquela terra, né? Que aí é a história de Josué. Depois que Josué morre, né, o povo começa a errar de novo, aí entram os juízes, né, para julgar aquela terra, aquele povo, né. Aí lembra dos juízes que eu falei para vocês, aquele ciclo, né, e Deus mandava um juiz, eles voltavam a obedecer a Deus, arrepender, depois morria o juiz, aí eles começavam a desobedecer de novo a Deus, aí Deus castigava eles, né, pelos os erros deles, né, mandando, oprimindo aquele povo com o povo inimigo deles, e depois eles clamavam novamente a Deus, né? Aí Deus mandava outro juiz e ficava isso aí, né?
nesse ciclo aí. Depois entramos, e aonde a gente parou agora, no Reino Unido, né, que é onde a gente entrou a história já de Davi, né, que já é o dos reis, né, a gente já começou a falar sobre os reis, que o povo pediu um rei, aí Deus mandou quem? Saul, né, só que Saul, infelizmente, desobedeceu a Deus, perdeu, né, a sua família não podia ser mais do reino, né, aí entrou Davi, que é onde a gente parou no Reino Unido, Davi e Salomão, né? Que a gente vai estar falando aí, tá? Então, isso aqui é só um pequeno resumo para a gente lembrar onde a gente parou. Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Nossos eventos aqui, na nossa história aqui, de cada evento, né? Então, vamos dar continuidade no Reino Unido, que é o nosso 12º evento, tá? Então, marca aí se você ainda não marcou esses eventos, tá? Vai anotando. Lembrando que eu também mando lá no grupo, tá? O slide, se caso você perder alguma coisa que eu falei ali, você pode estar pegando nos slides também. Então vamos lá, gente. Em 1 Crônicas, a gente estava falando sobre Davi, né? Na Crônicas 17:10, Deus prometeu a Davi que a sua linhagem seria uma dinastia, né? Ou seja, os seus descendentes permaneceriam para sempre no trono, né, de Israel. E por que isso é importante, gente? Porque Davi veio da onde? Da tribo de Judá, né? E a tribo de Judá está o quê? A linhagem do nosso Salvador, de Jesus, né? Lembra que a gente está vendo a linhagem da família do Redentor? Né? Então, vamos atualizar essa, essa linhagem, né? A gente parou aonde? Paramos em Judá, né? A gente estava ali, vimos a linhagem até Judá. Agora vamos ver a continuação dessa linhagem, tá? Então, dessa linhagem de Judá veio Pérez, tá? Filho de Judá. De Pérez veio Esrom. De Esrom veio Arão, tá? Não é o Arão lá, irmão de Moisés, né? Por quê? Moisés e Arão eram quem? Eles eram da tribo de qual? Vocês lembram que tribo que era? Não era da tribo de Judá, né? Ninguém quer chutar? O Arão lá. Levi. Isso, irmã, isso mesmo. Moisés e Arão era sacerdote, né? Arão era sacerdote. Esse Arão aqui veio da tribo de Judá, tá? Ele era filho de Esrom. Aí de Arão veio Aminadab, né? De Aminadab veio Nasson, tá? Essa daqui é a continuação da linhagem da família do Redentor, tá? Aí de Nasson, gente, veio Salmão. E olha que interessante aqui o Salmão. Ele casou com quem? Com Raabe. Quem lembra da história de Raabe, né? Que a gente contou lá na Terra Prometida. Ela era da onde? Jericó, né? Era prostituta. Olha como ela entrou na linhagem da família do Redentor, né? Salmão, filho de Nasson, ele casou com essa mulher que era Raabe, né? Por isso ela foi salva ali na hora que quando os israelenses conquistaram, né? O Jericó, o caso que ela ajudou aquele povo, né? Ela colocou ali uma corda vermelha, né? Ali na janela, lembra da história que eu falei? E ela e a família dela foram salvas, né? Podia ter morrido naquela guerra, mas não. E onde ela entrou? Ela entrou ainda na linhagem, né? E de Salmão veio quem? Boaz, gente, né? Boaz quem foi, né? Boaz entra na história de Ruth, né? Do livro de Ruth, se você vê a história de Ruth. Ruth, quem era Ruth, gente? Mais uma mulher também, normal, que não fazia parte, né? Do povo de Israel. Ruth era moabita, né? Moab, quem lembra de Moab, né? Quem foi Moab? Vocês lembram da história lá no início, quando eu falei? Ninguém quer arriscar? Pode arriscar aí se alguém souber. Descendente de Ló.
Isso, Moabe foi filho de Ló, né? Foi quando a filha de Ló se deitou com Ló, né? E teve Moabe, e a outra filha teve Amon, né? E nasceram as duas nações que são inimigas de Israel, os Moabitas e os Amonitas, né? Foram nações que ali surgiram deles. E a Ruth, ela acabou entrando aqui também na linha da família do Redentor. Ela acabou se casando com Boaz, né? Aí de Boaz, quem veio? O filho dele, Obed, né? E de Obed, quem veio? Jessé, né? E de Jessé veio Davi, né, gente? É onde a gente está na nossa história aqui. Tá vendo? Foram, gente, 14 gerações de Abraão até Davi, tá? Se passou 14 gerações para chegar de Abraão até Davi. E uma coisa muito interessante aqui, Deus usa pessoas normais para fazer coisas extraordinárias, né? Ele usou aqui uma mulher que era inimiga do povo, né? Uma moabita, usou uma mulher que era prostituta, né? Para estar vindo na linhagem aqui de Davi, né? Então, só que qual a diferença, né? Elas se arrependeram, elas deixaram os deuses que ela acreditava e começou a acreditar em um Deus só, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né? Então ela teve uma conversão, elas, né? Então Deus usou essas vidas e ainda para participar ainda da linha da família do Redentor, né? Então, gente, Deus prometeu que a linhagem de Davi permaneceria para sempre no trono de Israel. Sabe como Davi respondeu? Com grande humildade. Quem sou eu, Senhor? Ó soberano Senhor. O que é a minha família para que me trouxesse deste ponto? Né? Segundo Samuel 7,18 fala isso. Olha aí, Davi com a sua humildade. Olha que família humilde que ele teve. Né? Não teve ninguém ali de nenhuma dinastia, né? De nenhum reino, de nada, de família de reis, de nada. Só famílias ali, pessoas normais, né? E Davi ainda, ele era diferente dos irmãos, né? Até meio excluído. Ele ficava lá cuidando do pasto das ovelhas, enquanto os irmãos, lá com a família com Jessé, e eles ainda, os irmãos, vocês vão ver que eles foram para a guerra, eram soldados da guerra, e o Davi não, né? Então, olha a humildade do Davi, né? O sonho de Davi, gente, olha, era construir um templo para Deus. Olha o que ele fala em 2 Samuel 7:2. Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor, lembra da arca do Senhor? Aquela que estava lá no tabernáculo, onde o povo levava toda vez que tinha que sair, levar, desmontar, depois, quando acampava, montava tudo de novo. Permanece no quê? Numa simples tenda, que é o tabernáculo, né? E Davi, o sonho dele, gente, era construir um templo, né, para Deus. É o Senhor onde as pessoas poderiam ali adorar o Senhor, né? Então, olha que humilde que ele era. Mas, gente, quase Davi ele realiza esse sonho. Ele projeta a arquitetura do templo e até começa a juntar os materiais para a construção. Mas aqui, gente, temos que traçar uma linha na vida de Davi, né? Por quê? Os 10 primeiros capítulos de Samuel, do segundo Samuel, mostram a humildade de Davi diante de Deus, a obediência dele. Ele era o quê? Um homem segundo o coração de Deus, né? Então, nos primeiros 10 capítulos, falam isso. Agora, a partir do capítulo 11, gente, a gente vê um deslize que marca Davi para sempre, né? Ele tem um caso com quem? Uma mulher casada, né, chamada Batseba. E para tentar ainda esconder esse pecado dele, olha que ele monta um cenário para que o esposo dela, um soldado, né, servia a ele ali, o exército, ia ser morto numa batalha. Ele escondeu o pecado dele, de ele ter ali dormido, ficado com aquela mulher que era casada. Ele ainda, não,
para mim fazer alguma coisa, eu vou ter que matar esse cara, né? O marido dela. Aí, Davi, o que ele faz? Indiretamente, ele assassina Urias, né? Que era um soldado dele. Deus manda o profeta Natan confrontá-lo com Davi, né? E ele reconhece a sua terrível transgressão contra Deus, né? Deus mandou o profeta Natan e Davi reconheceu, realmente pequei contra o Senhor, né? Deus, gente, perdoou Davi, mas as consequências ficaram. Por causa do seu pecado, Deus não permite que Davi construísse o templo mais, né? Por isso que o sonho dele foi quase realizado, né? Ele projetou, né? Comprou material, né? Preparou material para construir, mas Deus não permitiu que ele construísse por causa desse erro, né? Outra consequência também foi a morte do bebê que ele teve com Batseba, né? Que morreu. Eles ainda tiveram outro filho, tá? Aí esse outro filho, Salomão, foi ele que herdou o trono de Davi, tá? Então, Salomão ficou como sucessor de Davi. E aí a gente entra na história de Salomão, tá? Salomão, ele começou muito bem, gente, o reinado dele. Por quê? O desejo dele era agradar a Deus. Assim como o pai dele, no começo, desejava e foi mesmo obediente no início, Salomão também. Uma noite, gente, Deus apareceu a ele no sonho e disse: Salomão, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Olha o que Salomão fez. Ele, em vez de pedir riqueza, fama, sucesso, poder, ele pediu assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Olha em 1 Reis 3, 5 a 9. O 5 e 9. O pedido que Salomão fez, gente, agradou tanto a Deus que ele lhe deu sabedoria. E uma sabedoria imensa, que de modo que nunca houve e nunca haverá alguém como Salomão, gente. Tão sábio como Salomão. Salomão foi a pessoa mais sábia, né? Porque ele não pediu riqueza, ele não pediu as coisas terrenas, ele queria conhecimento, discernimento das coisas, sabedoria, né? A gente vê aí em 1 Reis 3:12, tá? Se quiser anotando aí, pode ir anotando também ah, as referências. Salomão, ele supervisiona a construção do templo. E a sua fama se alastra pelo mundo, tá? Ele ficou muito famoso, Salomão, tanto pela sabedoria como pelo templo, a maravilha do mundo que estava sendo construída ali em Israel. As pessoas viajavam dos quatro cantos da terra para fazer perguntas e admirar o templo magnífico. Tá vendo? Reis de outras nações, tudo viajavam, reis, rainhas, para fazer pergunta para Salomão, né? Se fosse na nossa linguajar de hoje, Salomão era o cara, né? Naquela época. Mas você lembra o que aconteceu com Davi? A gente acabou de falar, pai de Salomão. Os 10 primeiros capítulos, ele contava a grandeza de Davi, né? Aí, a partir do capítulo 11, começa a triste parte da vida de Davi. Pois é, a história se repete com Salomão, o seu filho, né? Salomão também, os primeiros 10 capítulos de 1 Reis, conta o esplendor de Salomão, né? A grandeza, fama dele. Mas a primeira frase do primeiro versículo do capítulo 11, né, de 1 Reis, mostra o início do fim de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Tá aí uma coisa muito importante que aconteceu aí. Mas espera aí, gente. É errado, então, casar com uma mulher estrangeira? Né? Não. Né? Ruth e Raabe, a gente acabou de ver ali na linhagem de Davi, né? Elas eram estrangeiras e até fazem parte da linhagem do Redentor que a gente colocou.
mas elas abandonaram seus falsos deuses para seguir o quê? O único Deus verdadeiro, né? Então não é errado casar com uma mulher estrangeira. O ponto principal é que Deus já tinha dito muito tempo para esse povo, que ele escolheu, que ele separou, que pertencia a ele, para não se misturar com outros povos. Por quê? Senão eles iam adorar outros deuses. Então não podia se misturar com outros povos que adoravam outros deuses, porque senão eles iam acabar fazendo isso, a mesma coisa, né? Aí já está falando se misturar, né? Então casar com uma mulher estrangeira não tinha problema. Mas o que vocês acham que aconteceu com Salomão, né? Seria inevitável cair em idolatria, né? Porque, gente, Salomão casou com 700 mulheres e 300 concubinas, né? São 1.000 mulheres, gente, 1.000. Eu acho que, eu não sei como foi, mas ele deve ter sido, toda vez que ele viajava, ia conhecer algum lugar, gostava de uma mulher e trazia para o reino dele, deve ser. Ele deve ter conhecido pelo menos umas 1.000 cidades para fazer isso. Né? Porque, gente, olha, e o problema não é isso. Ele podia ter casado, sim, com 1.000 mulheres. O problema é que essas mulheres que ele se casou trouxeram a idolatria, né, de falsos deuses para ele e para Israel, né? Deus não se agradou disso, né? Então esse foi o erro de Salomão, gente. Durante o reinado de Saul, gente, de Davi e até a parte do reinado de Salomão, as 12 tribos, né, já estavam ali. Israel, elas estavam unidas em um só reino. Mas por causa do quê? Do pecado de Salomão, Deus vai permitir esse povo rachar. Aí haverá uma divisão, gente, na nação de Israel. A rixa é sobre quem deveria herdar o trono depois da morte de Salomão, né? Os dois filhos dele, Roboão e Jeroboão. Eles não chegam a um acordo. E agora começa o período do quê? Do reino dividido, tá? Então marque aí o nosso 13º evento importante para se destacar aqui na Bíblia. O reino dividido. A nação se divide geograficamente e politicamente, tá? O reino do norte, né, ficou com 10 tribos e passou a ser chamado de Israel. O reino do sul, gente, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, e passou a ser chamado de Judá, tá? O reino de Judá ficou com a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão, tá? Então a parte onde estava o templo, que era em Jerusalém, que era a capital, né? Ali ficou o reino de Judá, tá? Os reinos terão 19 reis do norte e 20 reis do sul, tá? Um pior que o outro, com rachas, exceções, todas ruins, tá, gente? Corruptos, idólatras, assassinos, né? Liderados pelos reis, o povo escolhido de Deus, entre um período de desvio quase total de Deus. Gente, essa época foi muito triste, né? Essa época, porque o povo estava todos unidos. Na época de Davi, de Salomão, o reino estava unido, né? Estavam ali adorando um só Deus. Mas depois que Salomão veio com essa ideia de, de casar com esse monte de mulher estrangeira, né? Acabou trazendo esse povo, essa idolatria para Israel, né? Aí Deus já não gostou disso, né? E os filhos dele brigaram para quem ia ficar no reino, né? Quem ia ser o rei. Aqui eu trouxe no mapa, tá? Para vocês terem aí, dividido aqui o reino, tá? Do sul e reino do norte. Aqui está o reino de Judá, tá vendo aqui no nosso mapa?
E aqui está o reino de Israel, em azul aqui, ó, tá? E aqui está todos os inimigos deles ao redor, tá vendo? Os edomitas, os moabitas, os amonitas, né? Tudo aqui, ó. O Império Assírio aqui em cima, né? Então aqui, ó, o reino de Israel, tá? Já juntado aqui com as 10 tribos, né? E o reino de Judá, tá? E tá o Judá, Benjamim, né? E aqui, tá vendo? Jerusalém, que era a capital na época de Salomão, de Davi, né? Acabou sendo só do reino de Judá. Nessa outro mapa aqui é um pouco maior, tá? Para vocês entenderem um pouquinho aqui esse mapa aqui. Aqui eu só destaquei só mesmo os dois reinos, tá? Pra vocês verem aqui o de Judá, né? Onde está Samaria, Siquém, o Judá onde Israel, e aqui o de Judá, onde está Jerusalém, Hebron, Berseba, tá? Cidades aqui. Aí vocês vão ter aí para vocês, tá? Esses mapas também. É um capítulo muito escuro, muito triste na história dessa família, né? Que é a família da tribo de Judá, portadora da linhagem do Salvador. E continua assim por centenas de anos. Ao longo desse tempo, gente, havia profetas, tá? Aí entra a época dos profetas, tá? Eram homens que ouviam a voz de Deus e pregavam suas mensagens para o povo, tá? Então, nessa época que o povo estava dividido, Deus mandou profetas para eles, tá? Para falar com eles. Será que eu passei uma malha aqui? Ah, passei. Peraí. Uns moravam e pregavam em Israel, tá? Outros em Judá. Uns apenas pregavam, né? Outros pregavam e escreviam os livros que a gente tem na Bíblia, tá? Dos profetas. Eles profetizavam que coisas terríveis iriam acontecer com os israelitas, se não voltassem os seus corações a Deus. Esse é o resumo de praticamente quase todos os livros dos profetas, tá? Que vocês têm aí, que a gente tem na Bíblia. Em geral, o povo não queria ouvir isso, né? E os profetas eram o quê? Maltratados. As pessoas achavam que eles eram ridículos, até malucos. Por isso não lhes davam ouvido. Não lhes davam ouvido. Houve, gente, profeta condenador, né? Que nem como Samuel. Houve profetas milagrosos, né? Como Elias, Eliseu, se vocês verem as histórias. Houve profeta missionário, né, como Jonas, aquele que foi engolido por um grande peixe, indo pregar lá para a cidade de Nínive. Houve profeta chorão, né, como Jeremias, que lamentava a situação do povo de Deus. Por isso, eu tenho esse livro de Lamentações, tá, de Jeremias. Ele era um profeta chorão. Houve profeta aula dinâmica, tá, como Oséias. Você vê o livro, a história de Oséias, né? Deus mandou ele casar com uma prostituta, né? Que o traiu. Aí instruiu que Oséias fosse atrás dela em várias ocasiões e perdoasse aquela mulher. A vida de Oséias, gente, mostrou como Deus também vai atrás do seu povo traidor e perdoava vez após vez, né? Isso é uma aula dinâmica de Deus para nós. A história de Oséias, se você ver, é uma aula dinâmica, né? Se você pegar o livro e ler, né? Olha o que Deus pedia para Oséias ir atrás daquela mulher, perdoasse ela, mesmo ela traindo ele, né? E Deus fez isso, a mesma coisa com o povo de Israel. O povo de Israel traía ele com falsos deuses, né? Mas ele lá perdoava aquele povo, né? Mas mesmo assim o povo continuava errante, né? Mesmo assim eles continuavam tomando atitude errada. Houve também profetas de boas novas, né? Que nem Isaías. Se você pegar o livro de Isaías, né? Além de chamar as pessoas para se arrepender, ele também já profetizava o quê? A vinda de Jesus, né? De Salvador.
a cidade onde ele ia nascer, né? Como ele ia morrer para pagar os nossos pecados, né? O livro de Isaías fala todos esses detalhes, essas profecias, né? Que Jesus ia vir, o nosso Salvador. Além desses, né, teve Amós, Ageu, Abacuque, Miqueias, entre outros. Aí lembrando, que nem eu falei da Bíblia, os profetas maiores são chamados assim porque os livros, tá? Os livros que escreveram são maiores, e os profetas menores são chamados assim porque os livros são menores, tá? Havia também, gente, falsos profetas, né? Que diziam só o que as pessoas queriam ouvir. Até hoje existe, né? Esse falso profeta, né? No nosso dia a dia. Ele só falava aquilo que a gente quer ouvir, né? Estava tudo bem, que Deus ia dar um jeito de devolver para eles a glória da nação e abençoá-los novamente. Sabe como os reis tratavam os profetas verdadeiros? Olha aí, tira esse profeta, tá me deixando deprê. Quando vinha um profeta de Deus falando a verdade, se arrependa, o rei não quer saber disso aí não. Aí ele mandava, traz aquele que fala que eu gosto de ouvir, né? E até hoje é assim, né, gente? Felizmente, tem muitos falsos profetas, né? Muitas falsas igrejas, né? Falsos pastores, né? Que têm falado só aquilo que o povo quer ouvir. Não tem falado realmente a palavra de Deus, né? Porque a gente precisa ouvir a palavra de Deus, né? Agora, quando a gente lê os livros proféticos, a gente vai entender o contexto, né? A gente vai entender porque existem versículos como Jeremias ali, 11:7, né? Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Por isso trarei sobre eles uma desgraça, do qual não poderão escapar. Tem muitos versículos, muitos desses profetas, esses livros dos profetas, tem muito dessa frase, né? De Deus falando, olha o que eu fiz por vocês, mesmo assim vocês não querem me obedecer, vai ter consequências, vai ter consequências, vou trazer desgraça para vocês, né? E Deus mandou, gente, uma desgraça mesmo para o fim trágico, por esse período trágico, né? E qual foi a desgraça nesse reino dividido, gente? Começou com o reino do norte, tá? Sendo invadido pelos assírios, muita destruição e muitas mortes, né? Os sobreviventes foram levados cativos, tá? Aí que entra o cativo, né? O povo sendo indo para o cativeiro, né? Tiveram destruídas suas cidades, né? Morreram muita gente e foram levados para um reino desconhecido, né? Um reino para ser escravos, ser ali presos, né? Depois, gente, 125 anos mais tarde, o Reino do Sul também sofreu isso, né? Foi invadido por quem? Pelos babilônios. Eles queimaram o templo. Olha, o templo que Salomão construiu foi queimado. Derrubaram as muralhas de Jerusalém, as muralhas que protegiam aquele povo ali. O rei da Babilônia que fez isso foi um sujeito chamado Nabucodonosor, né? Que a gente vê a história ali também dele no livro de Daniel. Os sobreviventes foram levados cativos para a Babilônia, inclusive um certo jovem chamado Daniel, né, que aí entra a história de Daniel. Então, isso aqui foi a desgraça para esse povo nessa época. Né? Os profetas falaram, eles não quiseram ouvir, né? E acabou sendo esse povo sendo cativo. Né? Aí aqui eu trouxe para vocês um pouco das histórias dos reis, tá? Para vocês saberem quem são os reis que reinaram durante esse reino, né? E o que aconteceu com eles, tá? Então, ó, o primeiro foi o Jeroboão, né? Filho de Salomão. Ele se rebelou contra Salomão. Filho de Salomão, não, perdão. Ele é da tribo de Efraim. Se rebelou contra Salomão. Depois liderou a revolta contra Roboão, tá? Tornando-se rei
das 10 tribos de Israel, tá? Então, o primeiro rei do reino do norte, do reino de Israel ali, do norte foi Jeroboão, tá? O Jeroboão primeiro, porque vai ter um outro Jeroboão. Ele não seguiu a Deus, né? É isso que é o fim trágico desses reis, né? Não seguiu a Deus, promoveu o quê? Idolatria, né, em Israel. Por isso Deus prometeu destruir a descendência dele, né? Aí o filho dele, Nadab, durou apenas 2 anos reinado dele. Depois foi assassinado. Aí o filho, o Baasa, da tribo de Sacar, matou toda a família de Jeroboão, tá vendo? O Baasa matou a família como Deus tinha prometido que a descendência de Jeroboão ia ser destruída. O rei Baasa matou toda a família de Jeroboão e tomou o trono. Cometeu os mesmos pecados que Jeroboão, tá? Aí o filho de Baasa, o Elá, também foi ruim e foi assassinado depois de 2 anos. Olha quantas mortes, gente. Esse povo, olha, esse reino do norte. Aí Zinri assassinou Elá e toda a família de Baasa, né? Aí teve o reinado mais curto, de apenas 7 dias. Zinri aqui teve 7 dias de reinado só. Aí teve On, comandante do exército. Ele foi proclamado rei depois que Elá foi morto, tá? E venceu todos os rivais. Ele estabeleceu Samaria como a capital do reino de Israel. Então foi ele que fez Samaria como se fosse a capital do reino do norte ali. Aí entra o Acabe, filho de Onri, né? Que é o comandante do exército. Ficou famoso por quê, gente? Por ser ruim e idólatra. E ele ainda se casou com uma mulher terrível, gente, que é a Jezabel, né? Ela perseguia os profetas de Deus, né? Um profeta previu a morte dele e a destruição da família dele. Aí Acabe morreu aonde? Em batalha, né? Contra o rei da Síria, tá? Aqui é um resumo rápido de cada rei, tá? Aí o Acasias é filho de Acabe, tá? Ele também foi um rei ruim, tá? Como o pai dele. E morreu depois de uma queda, né? Depois de uma queda que ele morreu. Jorão, filho de Acasias, foi ruim, mas não tão ruim quanto o pai. Ele morreu junto com seu primo Acasias, rei de Judá, né? Assassinados por Jeú, tá? Jeú era um comandante do exército, tá? Virou rei também, foi escolhido por Deus para destruir a família de Acabe. Ele matou Jezebel, o Jeú, os descendentes de Acabe e os profetas de Baal, tá? Mas o problema do Jeú continuou com a idolatria, né? Por isso que ele foi um rei ruim também. Joacás, aí veio o filho de Jeú, tá? Somente procurou a ajuda de Deus quando o país estava debaixo da opressão do rei da Síria. Aí Deus livrou, mas o exército ficou muito reduzido, tá? Então Joacás ainda procurou Deus, ainda, mas bem na dificuldade, né? Quando estava sendo oprimido pela Síria, Deus o livrou, mas perdeu praticamente quase todo o exército. Jeoás, né? Jeoás, filho de Joacás. Ele foi idólatra e teve muitos problemas com o rei da Síria. Tá? Aqui a gente está vendo já onde está caminhando esse povo, né? Só tendo problemas com quem? Com a Síria, né? Aí entra o Jeroboão II, tá? Que é filho do Jeoás. Ele foi idólatra, mas foi usado por Deus para acabar com a opressão que os israelitas estavam sofrendo, tá vendo? Aqui ele ainda foi usado por Deus. Aí entra Zacarias, tá? Que foi filho de Jeroboão. Foi ruim também, foi um rei ruim. Durou apenas 6 meses, né? O reinado dele. Depois ele foi assassinado por Salum, tá? E quem foi Salum? Salum conspirou contra Zacarias e tomou o trono durante um mês. Depois ele foi assassinado.
Tá vendo? Tem reis aqui que não durou nem, foram dias que eles ficaram, foram meses, um mês que ele ficou como um rei, né? Quantos reis foi passando ali no reino de Israel, no reino do norte. Aí vem Menahem, ele assassinou Salum, ó, um matando o outro, tá vendo? E se tornando um rei. Continuou na tradição da idolatria, tá vendo que a idolatria não saía desse reino, né? Continuava a idolatria de falsos deuses ali no reino do norte. Pecaías, tá? Filho de Menahem, foi ruim, durou pouco tempo também e foi assassinado por Peca, tá? Peca foi um oficial do exército, né? Conspirou contra Peca e se tornou rei, contra Pecaías, né? Se tornou rei. No seu reinado, o rei da Síria conquistou várias partes do reino de Israel, tá? Foi bem na época do reino de Peca. Peca também morreu assassinado, tá? E o último rei de Israel, do reino do norte, foi Oséias, tá? Ele foi ruim, mas não tão ruim como os outros. Por quê? Ele se tornou um vassalo do rei da Síria, né? Mas depois se rebelou e os assírios conquistaram Israel. Aí, o reino do norte, gente, foi cativo pela Síria, tá? Depois de Oséias aí. Esse é um breve resumo, tá, gente, do que aconteceu com os reis. E agora o reino do sul, de Judá. Quem foram os reis, né? O que aconteceu com eles? Por quê, né? Roboão, tá? Era para ser o rei de Israel, né? Mas ele era o filho de Salomão, ele que era o descendente. Foi tolo, se recusou a baixar os impostos, né? Por causa disso, por causa de ele ter recusado isso, as 10 tribos rejeitou ele, né? Aí ficou o país dividido, né? Aí Jeroboão começou a comandar lá o reino do norte, né? E o Roboão ficou só com 2 tribos, né? A de Judá e a de Benjamim. Aí o filho dele, Abias, né? Foi um rei ruim. Ele não obedecia a Deus também, tá? Aí o filho dele, o Asa, né? Filho de Abias, ele tinha um coração voltado para Deus. Seu reinado foi marcado por guerras com o reino de Israel, tá? Então eles guerreou contra o povo de Israel, tá? O povo do norte. Josafá, filho de Asa, tá? Também obedeceu a Deus e procurou reduzir a idolatria em Judá, tá? Então não foi tão ruim. Ele tentou reduzir a idolatria em Judá. O Jeorão foi filho de Josafá, ele casou com Atalia, né? Atalia, eu acho que fala que é a filha de Acabe, e foi influenciado pelos reis ruins de Israel, tá? Ele casou com a filha de Acabe e acabou sendo influenciado, se desviando de Deus, tá vendo? Foi tentar fazer tentar voltar a unir o reino, acabou sendo influenciado e se desviou. Acasias foi filho de Josafá, também foi um rei ruim, tá? Ele e Jorão, rei de Israel, foram assassinados por um israelita chamado Jeú, tá? Então foi aí que morreu o Jorão lá e morreu o Acasias. Atalia foi a mãe, né, de Acasias. Quando soube que o seu filho estava morto, matou todos os netos, menos um que escapou, e tomou o trono. Aí entra uma rainha, tá? Uma rainha no reino de Judá. Depois de 7 anos foi deposta e assassinada. Tá? Então teve uma mulher aí entre os reinados. Joás, o único filho de Acasias, né? Que é aquele que sobreviveu, que fugiu, né? A chacina da sua avó. Joás foi proclamado rei com 7 anos, tá? Quando Atalia foi deposta, né? Deposta. Ele obedeceu a Deus enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, mas depois se desviou, tá? Então aqui vai ficar para vocês um resumo, tá? De cada rei aqui que se passou no reino dividido. Aí o Amazias, filho de Joás, ele obedeceu a Deus, mas entrou em guerra contra Israel, tá vendo? Contra o reino do norte e perdeu.
e morreu assassinado por conspiradores. Azarias ou Uzias, tá? Que é o filho de Amazias, obedeceu a Deus, mas depois ficou orgulhoso, né? E entrou numa parte do templo que era proibido. Por isso ele pegou lepra, né? A história de Uzias. O Jotão, filho de Uzias, obedeceu a Deus e fez algumas reparações no templo de Israel. Então ele não foi um rei ruim, tá? Acas, que é o filho de Jotão, ele colocou um altar idólatra no templo de Deus e até queimou um dos seus filhos como sacrifício. Tá vendo? Agora o filho dele já foi ruim. Vocês viram como foi essa época para a tribo de os reis, para o reino do sul de Judá, né? Aí Ezequias, filho de Acas, ele foi obediente a Deus e purificou o templo, tá? O rei Ezequias. Durante o reinado, os assírios conquistaram Israel, mas Deus livrou o reino de Judá, tá vendo? Então, aqui foi nessa época do Ezequias que os assírios invadiram o reino do norte, mas o reino do sul Deus livrou. Manassés, filho de Ezequias, ele teve um reinado mais longo de todos. Ele foi tão ruim que Deus prometeu destruir Judá. Mas depois de uma grande derrota, ele se arrependeu e se voltou para Deus. Tá? Mesmo assim, não acabou com a idolatria no país. Manassés. O Amon, né, filho de Manassés, continuou nos pecados do pai e morreu assassinado. Josias, né, o filho de Amon, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Na idade adulta, restaurou o templo, promoveu a adoração a Deus, renovando a aliança entre Deus e os israelitas. Foi o último rei de Judá fiel a Deus, tá? Então, Josias é destacado aqui que ele foi um bom rei, tá? Porque ele tentou renovar a aliança entre Deus e os israelitas ali, para o povo voltar a Deus novamente. Agora, o filho dele foi ruim, tá? Jeoacás, reinou apenas 3 meses. Foi deposto pelo faraó do Egito, que colocou seu irmão no trono. Aí o Jeoaquim entrou, tá? Que era filho de Jesus, que é o irmão de Jeoacás, ficou no lugar dele. Não seguiu a Deus e se tornou um vassalo do rei de Babilônia. Aí começa a briga com a Babilônia. Depois se rebelou, morreu, enquanto o exército babilônico já sitiava em Jerusalém. Tá? Aí começa a briga aí também com o povo do sul, no reino do sul, com a Babilônia. Joaquim, filho de Jeoaquim, desobedeceu a Deus, durou apenas 3 meses, tá? Foi levado cativo para a Babilônia, onde passou o resto da vida, tá? Então ele já foi lá, já aqui a Babilônia já estava levando o povo cativo. E Zedequias, tá? Que é o filho de Josias, foi colocado no lugar pelo rei da Babilônia, no lugar de seu sobrinho Joaquim. Quando se rebelou, os babilônios atacaram, destruíram Jerusalém, deportou os judeus. Zedequias foi capturado e levado para a Babilônia. E seus filhos foram assassinados. Aí acaba o reino do sul, tá? Que é onde o povo foi cativo pela Babilônia, tá? E esse é o nosso 14º evento, tá? Que vai ficar para a próxima aula. Nota aí, cativeiro. O que aconteceu lá no cativeiro? Quando o povo estava cativo. O povo que era do reino do norte e o povo que era do reino do sul. Para finalizar, gente, a nossa aula hoje, eu quero só relembrar para vocês que estão decorando os livros aí, a forma que eu quero cobrar de vocês na hora de vocês falarem para mim os livros, tá? Lembrando, o Velho Testamento tem quanto? 39 livros. Aí a gente divide em 17 livros históricos, tá? 5 livros poéticos e 17 livros proféticos, tá? Então vocês vão ter que decorar dessa forma. Os históricos, ainda a gente divide ele em 3 partes: 5, 9 e 3, tá? Os proféticos também, 5, 9 e 3, né? E os 5 poéticos. Aí aqui os 5 livros históricos é o Pentateuco, né? A gente começa com ele,
que é o da criação, desde a criação de Gênesis, né, até a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, tá? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, você vai decorar primeiro esses 5 livros, né, que é o Pentateuco. Depois, você vai decorar os outros 9 livros de história. É isso mesmo, irmão. Olha lá, já tá até pronto já o visual. Legal, irmão. O irmão Fábio ali, quem viu ali, ele mostrando pra gente já o Pentateuco ali separadinho. Aí vocês vão decorar agora 9 livros, tá? De história. É aqueles que começam da história da conquista do povo da Terra Prometida até o declínio deles, tá? Do povo de Israel, né? Quando eles são levados para o cativeiro, aonde a gente parou a história hoje. A gente parou a história hoje já em 1ª Crônica e 2ª Crônicas, né? Então, ó, Josué, Juízes, Ruth, 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas, tá? Então, vocês vão falar para mim os 5, depois vão falar esses 9, e aí vocês vão falar os outros 3 históricos, que conta um pouco da história do povo no cativeiro e do retorno do povo para Israel, tá? Do cativeiro, da reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, que são esses 3, Êxodo, Neemias, Esté, tá? Então, vocês conseguiram já falar para mim 17 livros, tá? 5, 9, 3. Aí agora vocês vão falar para mim os poéticos, tá? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O que fala o livro dos poéticos, professor? Fala sobre poesia, sabedoria, filosofia sobre o sentido da vida, sofrimento. Então, isso são os 5 livros poéticos, tá? Agora, vocês vão falar para mim os proféticos, né? Que são divididos também em 5, 9 e 3, tá? Eu estou fazendo um resumo aqui para vocês. Eu já expliquei isso, mas eu estou explicando de novo, porque talvez alguém quer decorar e ainda não decorou, tá? Esses livros. Vocês vão falar primeiro os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois vocês vão falar para mim os 9 profetas menores que estavam com o povo antes do cativeiro, que foi a nossa história hoje, do reino dividido, aqueles que estavam com o povo quando o reino estava dividido. São esses 9 aí, tá? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E vamos falar os 3 últimos livros proféticos, tá? Que é aqueles do povo que estava com o povo ali no retorno para Israel, do cativeiro para Israel, que é o Ageu, o Zacarias e Malaquias, tá? Os 3 profetas, por último aí. Tá? Então eu trouxe aí para vocês, para relembrar esses livros, para vocês decorarem. Aí assim que a gente entrar no Novo Testamento, eu vou passar o Novo Testamento para vocês também, tá? Mas aí vocês podem, vocês têm tempo ainda para decorar esses livros, tá bom? Falando sobre tempo, eu tinha, como é que fala? Não é prometido, né? Tinha projetado esse semestre a gente fazer 2 matérias. Mas surgiu um imprevisto, né? Eu vou ter que viajar mês que vem, vou ficar mais ou menos umas 2 a 3 semanas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar 3 semanas sem dar aula, né? Porque eu vou ter que viajar. E então a gente vai terminar esse panorama bíblico até o final de junho, tá? Terminando o panorama bíblico, aí no próximo semestre a gente entra com as outras matérias, tá bom? Então, já estou explicando isso para vocês, tá? A gente vai dar uma parada aí no mês que vem, né? Eu vou ainda falar o dia certinho. Aí depois a gente volta em junho para terminar o panorama bíblico, que já está terminando, tá? Falta poucas aulas agora. E aí, no próximo semestre, a gente dá continuação, tá bom? A outras matérias, a outras disciplinas. A Sônia, ela vai terminar os 2 de desenvolvimento pessoal esse semestre, tá? Quanto 1, quanto 2. Aí ela já vai falar sobre os 2 já esse semestre. Aí no outro semestre ela já vai dar outra disciplina, tá? Então, para explicar para vocês desde já. Alguém quer
falar algo, acrescentar algo, fazer alguma pergunta? Então, tá bom, gente. Vamos estar finalizando então essa aula, tá? Lembrando, para quem é aluno da Sônia, a gente vai ter um intervalinho rapidinho aí, de 1 minuto, 2 minutos, só para a gente trocar de sala, tá? Para a gente ir para a aula dela, tá? Deus abençoe cada um. Muito obrigado por todos que ficaram aí até o final da aula aí. Que Deus abençoe esse final de semana. Possamos estar servindo a Deus cada vez mais, louvando e adorando a Ele, tá? Muito obrigado, gente. Deus abençoe.